dia, graça e paz sejam com todos vocês. Hoje, dando continuidade nos nossos estudos, nós vamos estudar o Salmo 105. Esse salmo, o salmista, ele, ele trata aqui da conduta de Deus na história, lá no passado, e ele incentiva o povo a ter esperança de livramento, igualmente aquela dos dias de Moisés. E nós vemos o Salmo 105, é uma passagem maravilhosa da Bíblia, onde o escritor dos Salmos dedica tempo para trazer a lembrança, a relembrar a obra de Deus ao longo de toda a história do povo hebreus, né, dos hebreus. E nós vamos ver aqui o salmista falando sobre a majestade de Deus. Ele exorta, ele chama a atenção do povo de Deus que se lembrem de proclamar a grandeza de Deus, a regozijar-se nele, cantar e contar sobre toda a fama de Deus, tudo que ele fez, buscar a face de Deus, continuar buscando ao Senhor, buscando em Deus força. É isso que o salmista fala. E ele fala também sobre os milagres de Deus aqui. E ele faz convites para Israel. Ele fala que Israel é chamada a recordar esses atos sobrenaturais que Deus fez com aquele povo que estava saindo do Egito. Ele faz ilustrações. Ele faz aqui algumas ilustrações. Ele fala como visto nos tempos de Abraão, né? Abraão, ele recebeu uma promessa especial, né? Conhecida como a aliança abraâmica, né? E ele fala que Abraão e os seus herdeiros possuíram a terra de Canaã. E fala desde o princípio que Deus protege e cuida desta pequena nação. Então, aqui ele conta sobre os tempos de José, né? Ele fala sobre a crise que Deus enviou fome por toda a terra. E José havia sido vendido. Primeiramente, José foi lançado num poço pelos irmãos. Depois, José é vendido para uma caravana que estava indo lá para o Egito. E José foi ser prisioneiro, ele foi acusado falsamente pela esposa, né, do governante lá na época, e ele foi lançado numa prisão, sem culpa alguma. E ali Deus prova o caráter de José. E nós vamos ver aqui José como um profeta, né? De acordo com o relato bíblico, anteriormente, lá no livro de Gênesis, José ele já havia predito 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E aí, nesse tempo, ele é liberto da prisão. E José torna-se o primeiro ministro do rei. O rei o coloca como segundo em poder. E nós vemos José sendo o governador do Egito. Ele era o primeiro homem do rei. Nós vemos também nesse salmo, amados, a história de Moisés. Aí fala que nos tempos de Moisés, os israelitas, eles tornaram-se muito poderosos. Então, por isso foi que o Egito os escravizou por muitos anos, né? E nós vemos Deus levantando Moisés e usa a vida de Moisés para libertar o seu povo. E os milagres que Deus permitiu que Moisés operasse, fazendo com que os egípcios libertassem os israelitas, foram tremendos. Nós vemos lá, né? Deus fazendo uso da vida de Moisés para o povo ser liberto das mãos de Faraó. E Deus usa Moisés para guiar e alimentar esse povo no deserto. E Deus liberta o povo. E eles com canto, com regozijo,
E com muita alegria, eles saem do Egito e Deus cuida deles durante toda a caminhada deles à Terra Prometida. Então, nós vemos aqui outra história que é da vida de Josué. Após Moisés falecer, morrer, Deus coloca Josué no comando desse povo que estava lá no deserto para que eles chegassem até a Terra Prometida. E Deus cumpre a sua promessa, que eu quero ler para vocês aqui no versículo 44 e 45, desse Salmo 105, que é maravilhoso, e eu digo para que vocês leiam com atenção, porque tudo isso que eu falei para vocês resumidamente é a história do povo, é a história maravilhosa da Bíblia, onde o próprio escritor dedica tempo para relembrar toda a obra que Deus fez ao longo da história desse povo, né, do povo de Israel. E nós vemos aqui no verso 44 e 45 a promessa de Deus se cumprindo. E aqui fala assim: deu-lhes as terras das nações e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Nós vemos aqui o que Deus requeriu daquele povo foi obediência, que guardassem a lei de Deus nos seus corações, que obedecessem os decretos, os mandamentos do Senhor. Esses mesmos mandamentos, meus irmãos, continuam sendo os mesmos para nós, né? E nós vemos que eles puderam conquistar, durante toda a caminhada deles em obediência. Nem todos entraram na Terra Prometida, mas muitos nasceram nessa caminhada lá no deserto. E nós sabemos que, pela história, né, que a palavra de Deus fala, que tanto quanto aquele povo esperou os resultados e creram na promessa, nós também podemos esperar resultados semelhantes a eles, em tempos diferentes e situações diferentes. Mas quando você e eu passamos pacientemente por todos os problemas, dificuldades, até sofrimentos, eu vou usar essa expressão, né, da nossa caminhada aqui com Jesus, se nós mantivermos a nossa atitude, uma atitude de fé, uma atitude, como o mundo fala aí, positiva, eu digo uma atitude de fé, um coração temente a Deus, um coração longânimo, perdoador, nós também vamos colher os frutos da nossa espera no Senhor. Então, lembre-se que a fidelidade de Deus para com o seu povo é muito importante e ela edifica a nossa fé. Esse Salmo 105, no versículo 5, que eu quero ler para vocês, o verso 5, ele fala assim para nós, olha, eu quero lê-lo, para que não fique só nas minhas palavras. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Nós vemos aqui que esse salmo, ele traz a nossa lembrança, tudo o que Deus fez. Eu e você também podemos trazer a lembrança o que Deus já fez por nós. Nós também podemos contar para as pessoas, compartilhar com as pessoas a bondade de Deus para conosco, para com você, a fim de que as pessoas também possam ouvir acerca do que Deus já fez na sua vida, como fez, né, na história que nós acabamos de ler aqui nesses Salmos, e que Deus pode fazer na vida delas também. Então, é muito importante que você testemunhe das bênçãos de Deus e que você fique atento ao falar de Deus ao seu coração, guardando a sua mente, pedindo para que o Espírito Santo possa guardá-lo e guardar a sua mente e guardar o seu coração. Em nome de Jesus, porque a vitória é certa. Nós lemos esses salmos, ele tem 45 versículos. Se você lê-lo, você vai se alegrar de ver a grande obra realizada por Deus na vida desse povo. Em nome de Jesus, amém?